não cheio, mas com muitas pessoas nos visitando. Que bom ver a casa do Senhor de novo, né, sendo preenchida. E em breve, o nosso templo está em processo de ser estendido. Nós vamos tirar essa parede que está aqui e daqui a pouco a gente vai ter espaço para colocar mais pessoas para juntos aqui cultuarmos ao Senhor e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Nós começamos hoje de manhã a nossa jornada, a nossa série de pregações, convidando a um avivamento. E nós nessa manhã ficamos refletindo sobre o que é o avivamento, que é experimentar esse avivamento de Deus. E já não está ok o microfone? Pegar o outro? Então vamos lá. Som. Ok? Aqui também está melhor? Então nós começamos já há uns 2 meses a nos preocupar sobre esta série, quando nós terminaríamos o nosso olhar sobre o desafio de amar, e nós começaríamos a olhar para essa chamada de Deus, para nós vivermos o avivamento que Ele tem para nós. E hoje de manhã nós fizemos uma introdução. Então, se você não viu, se você tiver vontade de ouvir um pouco mais sobre o avivamento, procure lá no nosso YouTube ou no nosso Facebook a nossa pregação de hoje de manhã. Eu vou fazer uma leitura rápida sobre ela, mas não vou me aprofundar novamente. Mas creio que é tão importante, quando a gente quer seguir uma jornada, mas tendo o conteúdo desde o início, que a gente possa acompanhar para poder, de fato, entender aquilo que Deus quer falar comigo e com você, como igreja. Mas a gente vai continuar essa introdução sobre o que é o avivamento, como é o avivamento, aquilo que Deus quer de mim e de você. E o texto base que nós estamos usando está lá em Jeremias, capítulo 29, verso de 11 a 13, eu convido você a abrir a tua Bíblia e nós vamos ler este texto antes de nós orarmos. Jeremias 29, de 11 até o 14. Na verdade, nós vamos ler os 4 versos da palavra do Senhor. Dona Sônia, dá para me ouvir daí? A senhora que está aí atrás? Dá? Então tá. Lá fora também, estão me ouvindo? Beleza. Nós tivemos um probleminha hoje de manhã com som, com o nosso microfone, aquele aquele que eu uso, né, que a gente usa, e aí a gente até estava comentando que nós não tínhamos nada de equipamento para fazer culto como nós temos feito. Obrigado, Antônio. Obrigado. E o ano passado, nós começamos a investir e comprar tudo o que nós precisávamos para culto, e aí eu comecei a olhar esses dias, no mês de março foi a nossa primeira compra. Então, nós não compramos equipamentos muito caros, porque os bons realmente são muito caros, mas a gente viu que aquele microfone aturou 1 ano e meio quase, então louvado seja Deus por isso, e a gente vai ter que providenciar outro, porque facilita a nossa vida. Mas vamos lá. E tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos lá, Jeremias 29, de 11 até 14. A palavra base para nós em todo esse período é essa em que Jeremias traz uma orientação para este povo, e que ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei em todas as nações e todos os lugares por onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, esse texto, Deus está dizendo, num primeiro momento, que Ele sabe qual é o projeto que Ele tem para a minha vida e para a sua, e eu não sei o quanto você gosta de ouvir isso, mas principalmente quando o coração está apertado, quando as preocupações estão ali batendo na minha porta, eu amo olhar e entender que Deus está dizendo aqui através do profeta, que Ele olha nos meus olhos e nos teus olhos, e Ele diz assim para nós: eu sei os planos que eu tenho para você. E aí Ele diz: os planos que eu tenho são de fazer você prosperar. Só que essa prosperidade não é aquela que o mundo traz, né? A prosperidade até na relação com Ele. E Ele diz, prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Vamos orar? Eu creio que esse texto já é o suficiente para nós louvarmos a Ele por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Que bom que você está em casa, cultuando a Deus conosco também. E na mesma verdade que nós colocamos no nosso coração diante do Senhor,
Quero convidar você, nesse momento também, fechar os seus olhos, esquecer tudo que você possa estar fazendo na tua casa. E eu sei que quando a gente está em casa, é uma preocupação maior do que estar aqui no templo, né? Talvez uma panela que está no fogo, uma água para fazer um café, alguma coisa que te preocupa. Desliga tudo, porque Deus quer falar contigo neste momento. Assim como Deus tem falado comigo e Deus vai falar com nós que estamos aqui no templo agora. Que seja este o seu tempo para Ele, para que você possa se abastecer e se preparar para a semana que nós estamos começando. Pai, queremos nessa noite, queremos engrandecer ao Senhor, o Deus da nossa história. Queremos te agradecer porque a tua fidelidade não tem como ser medida. E a tua fidelidade não leva em conta, ó Deus, o nosso tempo longe do Senhor. A tua fidelidade não leva em conta, ó Deus, a nossa ignorância. A tua fidelidade não leva em consideração, Senhor, a nossa teimosia. A tua fidelidade não leva em conta o quanto nós erramos. Porque se o Senhor nos medisse como nós misericórdia tem praticado, o avivamento que o Senhor nos faz. E queremos, Deus, em nome de Jesus, nos dispormos para receber o toque do Teu Espírito e que, ao ouvirmos a Tua voz, queremos estar prontos também para obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós vimos hoje cedo, e só repassando, que este texto, quando Jeremias traz ele para o povo aqui que estava no cativeiro, esse povo era o povo escolhido de Deus, o povo que atravessou lá o deserto, o povo separado de Deus, e esse povo depois se perde por causa da desobediência, e eles somem, eles fogem da presença de Deus, e eles vão presos. O povo de Deus estava cativo, o povo de Deus estava preso. E 600 anos aqui, aproximadamente, antes de Jesus, Jeremias, então, fica sabendo que este povo recebia promessas de que logo eles voltariam para o local, sairiam da Babilônia e voltariam para a casa deles. Mas esta não era a verdade. Se você pegar esse texto de Jeremias 29, ali no 10, a palavra começa a falar que ainda tinham 70 anos de cativeiro. E 70 anos é muita coisa, é uma vida, né? Hoje as pessoas têm uma longevidade maior, mas neste tempo também tinham, mas 70 anos é muito tempo para esperar, e era dito para o povo, logo vocês vão voltar para casa. E Jeremias vem dizer então para eles que isso não era verdade, mas que embora ainda eles estivessem no cativeiro, embora ainda demoraria para voltar para casa, Jeremias queria que este povo soubesse que Deus tinha plano de paz e de esperança para eles, que Deus tinha plano de bênção para a vida deles. Então não era para eles se desesperarem. Mas ele diz assim, quando vocês me buscarem, é Deus dizendo, quando vocês me buscarem, ou seja, eu disse hoje de manhã que Deus sempre esteve de braços abertos para o homem. Se alguém se afastou de Deus, esse alguém fui eu e você, através da criação, e ele está dizendo, quando vocês me buscarem, ou seja, quando nós nos colocamos em pé e dizemos, Senhor, eu vou na tua direção, Deus está dizendo assim, eu me revelarei a vós. Eu me deixarei ser encontrado. Deus, na sua grandeza, permite que eu e você venhamos a Ele, vamos conhecer a Ele, vamos ouvir a Ele, vamos poder ser moldados por Ele, porque Deus tem um prazer deste encontro comigo e com você. Deus tem um prazer neste encontro, não só agora à noite, não só no domingo de manhã, mas Deus gostaria de que nós vivêssemos 24 horas do nosso dia, lembrando que nós somos dele e para Ele. E quando nós assim entendemos, a gente faz da nossa vida essa vida que entrega verdadeiramente a nossa história ao Senhor. E nós começamos então a viver o que nós chamamos aqui de avivamento, que é o convite dessa noite. Esse texto que traz essa palavra, dizendo que Deus tinha um futuro maravilhoso. Eu não sei como você hoje está, o que você traz no teu coração nessa noite aqui, e você que está em casa, mas eu não sei. Quando eu digo para você, e eu poderia dizer o nome dos que estão aqui, e Deus pode soprar no teu ouvido o teu nome e dizer, olha, eu tenho plano de paz para você. Deus está dizendo para você que está aqui sentado nessa noite, eu tenho um futuro de paz para você. Eu tenho tempo de alegria para você. Eu não sei como o seu coração reage diante desta certeza e desta convicção daquilo que Deus traz.
mas para mim isso consegue eliminar todos os problemas que, como você, eu tenho, e que em algum momento toma conta da minha vida, porque assim como você, eu também às vezes não tenho vontade de levantar da cama, eu também tenho os meus momentos de chorar sozinho, eu também tenho os meus momentos de dizer, Senhor, está muito difícil. E aí Deus diz assim, sossega, os planos que eu tenho para você são planos de paz. E quando você me buscar de todo o coração, você então assim entenderá. O convite de Deus para mim e para você que nos acompanha, que acompanha a Igreja Batista nessa jornada, é para que a gente busque a Deus de todo o nosso coração. E nós, neste convite de buscar a Deus de todo o nosso coração, vamos experimentar o mais de Deus sobre a nossa vida. E eu não tenho dúvida que lá na frente nós vamos olhar para trás e nós vamos nos enxergar transformados. E talvez você possa dizer, mas pastor, eu já estou no Evangelho há tantos anos, eu já conheço tanto de Deus, eu já entreguei a minha vida a Ele. Como é tremendo quando nós nos colocamos assim na presença do Senhor e Ele vai nos transformando. E eu creio que até o último dia da minha história, da sua história, Deus ainda tem algo para mudar na minha vida e na sua. Até o último dia da nossa história, Deus ainda tem algo para chamar a nossa atenção e dizer, olha, volta aqui o caminho, porque esse não é o caminho que eu tenho para você. Todos nós continuamos aqui neste mundo, nesse local, vivendo um ambiente que nós poderíamos chamar de hostil, um ambiente que não é fácil, que às vezes é extremamente agressivo, um ambiente que às vezes nos tira a paz, a esperança, até a alegria de sermos amáveis uns com os outros, um ambiente que nos coloca na parede muitas vezes e nos rouba a certeza de que esse Deus nos sustenta. Mas o convite dessa noite é que a gente possa mundo, aqui Ele quer cuidar de mim e de você. Mateus 6,33, vamos abrir de novo lá a nossa Bíblia, vamos olhar esse texto. Peraí que eu vou desligar o de cá então, tá? Acharam lá Mateus 6,33? A palavra do Senhor diz assim, é lindo esse, e também um outro desafio. Mas se nós queremos experimentar o mais de Deus, nós precisamos buscar a Ele. Mateus 6,33, a palavra do Senhor diz assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Olha que convite legal. Deus está dizendo para mim e para você assim, quando você me procurar de todo o coração, e quando você colocar o meu reino em primeiro lugar, então eu vou tirar de você todas as preocupações que você possa ter, eu vou tirar de você toda a ansiedade, porque eu vou te ajudar a caminhar neste mundo, mesmo que você se ache, mesmo que você pense que você domina, mesmo que você seja adulto o suficiente, mas eu te mostrarei que eu estou cuidando de você. Deuteronômio 4:29, a palavra do Senhor diz assim, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio ainda completa, não é só o coração, é o coração e a alma, ou seja, todo o ser. Essa série que nós estamos pregando, ela tem um livro e a gente vai começar a trabalhar daqui a alguns dias com a igreja. Nós queremos trabalhar, inclusive, em pequenos grupos novamente, como a gente fazia nos retiros, em refletir sobre isso que Deus tem falado conosco nos cultos, e a gente pretende fazer isso em pequenos grupos. E lá neste livro, ele traz assim, o Dr. Gregory Friesel traz assim, uma reflexão, dizendo que frequentemente as pessoas procuram a Deus quando estão passando por momentos difíceis. Mas quando a situação melhora, as pessoas se afastam de novo de Deus. E aqui o Senhor está nos chamando a procurar Ele de todo o coração, não só um dia quando nós precisamos, não só em algum momento da nossa história, mas sempre. E ele diz assim, que quando Deus faz aquilo que a gente quer, nós deixamos Deus de lado e voltamos só a nos interessar novamente por Ele quando a gente tem interesse em que Ele faça alguma coisa por nós. Glória a Deus não é o que a gente faz aqui, né? Amém?
Não fazemos isso, glória a Deus. E verdadeiramente eu creio que a gente tem aprendido a buscar Deus. Nós temos buscado Ele em todo o tempo, seja no dia bom ou no dia mau. A gente tem conversado muito sobre o ser grato a Deus. Quando Deus faz, a gratidão precisa ser do mesmo tamanho e na mesma proporção de quando a gente foi pedir. Eu digo que quando você quer pedir, você faz jejum, você faz jornada, você passa a noite, levanta de madrugada, mas na hora de agradecer, obrigado, Se é que a gente lembra que foi Ele que fez, que foi Ele que deu. Mas ele traz aqui um pouco do que eu tenho brincado com vocês enquanto igreja esses dias, das pessoas que fazem a relação com Deus. Não é isso que Deus quer. Há algum tempo atrás a gente ouvia dizer assim, você quer a bênção, mas não a relação com o dono da bênção. E é isso que ele está trazendo aqui. Deus quer primeiro um relacionamento verdadeiro comigo e com você. E quando nós viermos a Ele de todo o nosso coração, sem intenções, mas simplesmente como entrega, Ele vai fazer aquilo que Ele quer e não o que eu e você queremos. E quando Ele fizer a vontade dEle, vai ser soberana sobre a minha vida e sobre a sua. E nós vamos ter contentamento, nós vamos ter alegria, a gente vai olhar e entender, olha, eu estou buscando, eu estou obedecendo, então isso que está acontecendo na minha vida é aquilo que Deus quer, então eu vou me alegrar, porque Deus tem conduzido a minha vida. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, nós estamos aqui, eu gosto de reforçar isso para não terem uma ideia de que eu estou dizendo para a gente viver alienado. Não é errado querer ter as coisas, não é errado querer estudar, não é errado querer trabalhar, pelo contrário, nós precisamos trabalhar. Não é errado estar aqui. O que não pode é que as coisas daqui tomem o primeiro lugar no nosso coração. A prioridade na minha vida e na sua precisa ser as coisas de Deus. Inclusive nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos interpessoais, primeiro lugar na minha vida e na sua precisa ser Deus. E depois vem o outro. Primeiro vem Deus, depois vem a minha esposa, primeiro vem Deus, depois vem as minhas filhas, primeiro vem Deus, depois vem o ministério, primeiro vem Deus, depois vem a igreja, primeiro vem Deus, depois vem o amor por mim mesmo. E nós, quando trocamos os papéis, quando nós colocamos pessoas no lugar de Deus, nós corremos um risco muito sério. Não dá tempo aqui de eu trazer, mas eu já testemunhei aqui que quando eu me converti, quando eu tive um encontro com Jesus, foi num período em que o meu amigo, que hoje é pastor, perguntou para mim, o que vem em primeiro lugar na sua vida? E eu disse, as minhas filhas. E ele disse, não, está errado, o primeiro lugar na sua vida precisa ser Deus. E eu disse, não, cada um prioriza o que quer. E ele se emocionou, as lágrimas correram, e ele disse assim, eu temo do que Deus permita que aconteça para você entender que Deus precisa ser o primeiro lugar. E eu aprendi pela dor. E hoje eu não coloco ninguém no lugar de Deus, nem que seja pelo medo, mas não coloque. Se você agora examina o teu coração, e se você tem colocado alguém, ou se você tem colocado alguma coisa antes de Deus, em nome de Jesus, faça aí um retrospecto, pede perdão, fala, Senhor, eu preciso mudar isso agora. O Senhor precisa ser o primeiro da nossa história. Deus não quer um coração dividido, Deus não quer meia atenção, Deus não quer o tempo que sobra, Deus quer a prioridade na nossa vida. Mas então eu vou parar de trabalhar? Não, faça do teu trabalho para glorificar Deus, faça do teu relacionamento familiar para glorificar Deus, faça do teu estudo para glorificar Deus, faça da sua vida uma vida que glorifique a Deus. E é isso que nós vamos, nesta jornada deste semestre, buscar. Porque quando assim nós fizermos, Deus vai se manifestar a nós. Deus vai se revelar a nós. Deus vai nos mostrar o caminho, porque ali no verso 14 ele diz, e eu me permitirei ser achado de vós. Deus nos ama, mas ele não precisa de mim e de você. Quem precisa dele somos nós. Mas afinal de contas, o que é esse convite que a gente está fazendo hoje? Venha para águas profundas, né? Para quem tem medo de água, talvez fique até meio angustiado. O que é isso, pastor? Ir para águas profundas é sair do raso,
É sair dessa relação com Deus que é tão morna, sair dessa relação que eu não me aprofundo em conhecer a Deus e que eu não me permita, neste tempo, quando eu não quero, conhecer a mim mesmo. Porque quando eu vou diante de Deus, Deus começa a me mostrar como eu sou. E quando eu venho para esse avivamento e que eu começo a caminhar com Deus, Ele começa a me mostrar o quão terrível eu sou. E Deus começa então a apontar aquilo que Ele quer transformar na minha vida e na sua. Fácil? Como eu disse hoje de manhã, sem dúvida nenhuma não é, mas é a melhor opção que eu e você podemos fazer na nossa história. Quando Deus começa a nos mostrar a nós mesmos, nós temos algumas decisões. Ou eu vou deixar de ouvir, ou eu vou dizer, o pastor não está falando muita coisa legal, não gosto da igreja, aquela cadeira não é confortável, eu vou embora. Ou eu posso dizer, Senhor, está difícil, mas me ajuda a mudar naquilo que o Senhor quer. O avivamento é simplesmente estar mais próximo de Deus para ouvir a Ele. As consequências de viver a busca deste avivamento nos leva a uma transformação que vai ser maravilhosa. E que quem vai perceber isso são as pessoas da nossa casa, são as pessoas que nos conhecem no trabalho. Quando nós vivemos esse avivamento, as pessoas que estão ao nosso redor vão ver e vão enxergar algo diferente em nós. Por quê? Porque eu entrei numa jornada? Não, porque eu estou buscando mais de Deus. E quanto mais de Deus em mim, menos de mim mesmo, mais eu estou na cruz e mais Deus eu vou refletir onde Ele me levar. Você acha que se você negar o seu eu e permitir que Deus se mostre através de você, que as pessoas não vão achar interessante? Será que vão querer me explorar? Não importa. Nós não estamos aqui para medir, nós estamos aqui para expressar Jesus. O avivamento não é uma utopia, não é uma mentira, ele é uma realidade. E se nós permitirmos, o Senhor tira as barreiras que nos impede de viver esse período, ou essa negação de Deus. Isaías 44:3, o Senhor diz assim: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Gente, olha que lindo. Olha que maravilhoso isso. Deus está prometendo para mim e para você que quando nós os buscarmos, como está lá dizendo no texto de Jeremias, quando nós nos movimentarmos e buscarmos a Ele, Ele vai derramar sobre aquele que tem sede. E essa última canção que o Antônio escolheu, eu pedi lá para o grupo de louvor separar algumas canções que fossem ligados a esse tema que a gente está trabalhando, e o Antônio se lembrou dessa. Esse texto fala que existe um rio de águas vivas que está no trono de Deus, que desce, que sobre a minha vida e sobre a sua. E quando a gente escuta essa música, eu gosto de imaginar, eu fecho os meus olhos e eu começo a imaginar a água do trono de Deus que vem sobre a minha vida e que me lava não por fora, mas de dentro para fora. Porque lavar por fora é fácil, eu lá abro o chuveiro e tomo um banho. Deus quer limpar a mim e a você de dentro para fora. E aí as pessoas perceberão não só a casca, não só a aparência, mas as pessoas verão aquele Deus que começa a surgir em nós e que nos leva a ser diferente. E aqui, quando Isaías fala, derramarei a água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Eu não sei como você vive hoje com Deus, ou quanto tempo você caminha no Evangelho, o quanto Jesus mata a tua sede. Estava conversando com o Elton, que está aqui esses dias no gabinete, eu disse sim para ele, Elton, eu busquei Deus nas mais diversas formas que você pode imaginar. As mais diversas formas. E essa busca, ela me saciava por um curto espaço de tempo. Ela alimentava, ela tirava a minha sede por um tempo ali, mas logo eu precisava de outra novidade. Eu precisava de outra forma, eu precisava buscar de outra forma. E quando eu tive um encontro com o Evangelho, com esse Deus, desta palavra, eu estou há 22 anos no Evangelho e essa sede passou. Porque Deus é aquele Deus que supre essa sede. E eu não tenho dúvida de dizer para qualquer pessoa que venha conversar comigo, que venha no meu gabinete, que venha aqui nessa igreja, eu não tenho dúvida, porque eu tenho certeza deste Deus que sacia a sua sede de uma vez por todas. E Ele tem a resposta para todas as perguntas que eu e você possamos ter. Todas as inquietações do nosso coração passam a ser respondidas por Ele. Quando eu espero, quando eu paro, quando eu estou atento àquilo que Ele vai dizer. Primeiro ponto é entregar a minha vida nas mãos dEle, crer naquilo que aqui está escrito, e por mais que você tenha dúvidas, mas se você diz, Senhor, eu creio,
Ele virá e não como alguém que quer te alienar, que quer te enganar, que quer te matar. Não, pelo contrário, vamos estudar, vamos ler. Gente, é tremendo, Deus fala. Esse povo que eu atendo no gabinete faz cada pergunta, que eu às vezes fico assim, Senhor, e agora? Responde o Senhor, porque eu não tenho resposta. E Deus fala, porque essa palavra é viva, transformadora e eficaz. E quem responde não sou eu, é Ele. E é tremendo, então, quando você vier a Ele, você vai receber dessa água que vem do trono dele. E aqui ele diz assim, que ele vai derramar do Espírito sobre a sua posteridade, aquele que vem depois, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Quem aqui não gosta de saber que os seus descendentes serão abençoados por Deus? Que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Agora, no mês de maio, nós trabalhamos sobre a família, e a gente cantou tantas vezes aquela canção que fala da bênção, né? Que a bênção vá sobre gerações, e os filhos dos teus filhos, sobre toda a geração que venha. Isso é muito bom, porque a gente sabe que daqui a pouco a gente volta para casa, mas a bênção de Deus continua sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos bisnetos, e que a nossa geração saia levando o evangelho em tempo e em fora de tempo. Imagina daqui, sei lá, né? Algum tempo atrás eu fiz uma pergunta aqui para a igreja falando sobre esse apego que a gente tem, que provavelmente daqui a 2 gerações as pessoas não saberão mais o teu nome. Os teus bisnetos talvez não vão saber quem você foi. Os teus tataranetos, com certeza, porque não existe uma preocupação com isso, né? Eu perguntar, sabe o nome da sua bisavó, Ladir? Eu não sei, não estou te julgando, só estou querendo saber, para ver se eu estou tão ruim assim. Só sabe da avó. A bisavó, a Ladir não sabe, tá? Eu também não sei. É que ela é minha irmã. Você sabe o nome da sua bisavó? Você que está aqui, alguns sabem. A irmã Elza sabe, a Raquel também. É porque deve estar viva, por isso que sabe. Não? Gente, muito rapidamente, nós seremos esquecidos. Muito rapidamente não vão lembrar que nós existimos, nem dos nossos petit, nem dos nossos mimimi, nem das nossas, talvez as reclamações fiquem. Mas que bom saber que nós podemos imprimir um evangelho na nossa geração, naquela que vai ficar, e mesmo que eles não saibam, que eles continuem nessa busca do Senhor e levando ao Senhor, porque nós firmamos o pé em Jesus, e nós buscamos a Ele, e nós buscamos este avivamento. A palavra de João 8,32 diz, e conhecereis a verdade os libertará. Ela vai nos libertar, ela vai nos levar para esse caminho. E eu quero ir para passos concretos agora, diante desse convite para você, quando Jeremias fala, e quando me buscarem, o Senhor está dizendo através do profeta, e eu convido você a buscar ao Senhor de todo o seu coração. E talvez se pergunte, pastor, o que é isso e como vai ser isso? Primeiro ponto para você anotar, e se você quiser, Ingrid, a gente podia colocar isso lá depois no Face da igreja, esses pontos, né? Primeiro ponto para nós vivermos um avivamento. Tem um relacionamento transformador com Deus, não apenas para o bem comum. Ou seja, não venha a Deus só por interesse. Ou melhor, vamos mudar? Não venha a Deus por interesse que não seja ter um relacionamento com Ele. Não venha a Deus para buscar alguma coisa, mas venha a Deus para adorar a Ele, para exaltar o nome dEle, para que o reino dEle venha sobre a sua vida e você seja uma referência de bênção onde Ele te levar. Nós temos um discipulado que a gente tem feito ao longo aí desse período de pandemia, e quando nós estudamos lá sobre oração, daqui a pouco eu começo a 4ª turma, em nome de Jesus, e aí, quando eu for fazer, eu aviso para vocês, e lá a gente aprende no discipulado de oração, que quando eu chego diante de Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou orar é exaltar o nome de Deus. Quando nós que temos filhos, ou quem é casado, ou que tem irmãos, né, que convive, imagina você ficar um tempo sem ter uma conversa com esse alguém, e quando você chega, esse alguém só fala assim, eu estou precisando de tal coisa. O que a gente faz? Bom dia primeiro, né? Eu estou vivo, eu estou aqui, né? Me perceba. Imagina você chegando diante de Deus, já enfiando a mão no bolso, tirando teu pergaminho de pedido, assim, Senhor, eu preciso disso. E nós sequer dissemos, Senhor, louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor. E é esse o convite que ele faz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco o reino dele, ele vai fazer aquilo que ele quer sobre a minha vida e sobre a sua vida.
E ele diz assim que como crentes, e crente é aquele que crê em Jesus, tá? Não é placa de igreja. Todo crente deve focar no seu testemunho para a glória de Deus. Para que as pessoas olhem para mim e para você e elas vejam algo em mim e você diferente, que não é o nosso olhar, não é o nosso cabelo, não é a nossa roupa, mas é esse Cristo que brilha em mim e em você. E é comum quando as pessoas nos percebem assim, alguém já disse, eu espero que todos tenham escutado isso, que eu falo, nossa, você tem algo diferente. Você tem algo diferente. O que é que você tem? E você vai poder dizer, o que eu tenho diferente é Jesus. E você também pode ter. Então, quando eu busco ter um relacionamento com Deus sem interesse, um relacionamento verdadeiro, Ele vai, então, derramar as bênçãos que Ele quer sobre a minha vida. Então, o primeiro convite, analise como é que você tem vindo a Deus, de que forma você tem vindo, quais são as intenções, e se tem intenções erradas, não pare de vir em nome de Jesus, mas mude. Fala, Senhor, limpa aqui meu coração, lava as minhas mãos, e eu quero ir ao Senhor com interesse, e eu quero ir buscar o Senhor por quem o Senhor é. Segundo ponto para nós trabalharmos nessa jornada do avivamento, é descobrir neste período a graça e o perdão que Jesus tem para a minha vida e para a sua, e não condenação e nem desencorajamento. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus nos perdoa verdadeiramente, Ele já nos perdoou, por isso Ele foi para a cruz, o perdão dele já está liberado para mim e para você, e nós precisamos vir a Ele, entendendo que Ele não quer nos acusar e nem nos condenar, mas pelo contrário, Ele quer nos libertar. O texto que eu li agora há pouco, de João 8, foi isso? João 8:32. E conhecer, quem é a verdade, gente? Quem é a verdade? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Aqui está dizendo, e conhecereis a verdade que ele fala aqui é Jesus. E conhecereis e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu venho a Jesus e eu conheço a Jesus, Ele vai tirar de mim todas as amarras para que eu possa andar com liberdade na presença dEle. E Ele então me liberta de tudo aquilo que poderia me manter cativo, preso, que não me deixasse ter liberdade para andar na presença dEle. Romanos 8:1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui esse texto traz uma reflexão. Eu venho a Jesus, começo a conhecer a Ele, começo a transformar a minha vida, e então eu começo a me arrepender daquilo que não agrada a Ele, começo a mudar a rota do meu caminho, e é isso que a gente chama de conversão, começo a mudar o meu caminhar, o meu falar, o meu agir, e então, a partir deste momento, eu me arrependo, peço perdão, começo a mudança gradativa e lenta, ninguém muda da noite para o dia, e aqui a palavra que Paulo traz aqui em Romanos diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu já tenho que ser perfeito, pastor? Não, porque eu não sou, você não é. Nós não seremos perfeitos nunca. Mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu estou num processo de mudança gradativa na minha história. Todos os dias, se eu permitir, o Espírito de Deus muda algo em mim. E nessa transformação que Ele vai fazendo, eu começo a não andar segundo a carne, ou seja, o que vai agradar ao meu coração e o teu, o que vai nos convidar na nossa vida, são menos as coisas do mundo e mais as coisas do alto. Tem dia que eu vou errar, tem aí que eu faço, eu peço perdão, retomo correndo o meu caminho, volto para a vontade dEle. E Ele está dizendo que não terá condenação. E eu preciso, então, praticar o auto-perdão, eu preciso me perdoar, eu preciso entender que Ele me libertou e que eu sou livre. Algumas pessoas gostam de nos acusar, de apontar o dedo, porque eles não conseguem se perdoar e querem que você se mantenha cativo. Se liberte em nome de Jesus. Não é isso que Jesus tem para você. Eu não estou dizendo para você manter naquilo que Ele mostra para você, que possa ser errado. Mas se Ele mostrou, houve arrependimento. Gente, existem coisas na minha vida e na sua que nós vamos levar muito tempo para abandonar. Existem coisas na nossa vida que talvez a gente leve uma vida inteira para transformar. Por quê? A natureza humana, ela está ali, grudada, ela não quer perder.
E nós temos um algoz, nós temos um inimigo, nós temos Satanás, que ele não quer que eu e você façamos uma mudança de vida. Então, descubra neste período de avivamento, de busca do avivamento, que você já é perdoado, que você é livre e que não tem condenação para você. Mas durante todo esse período nós vamos estudar sobre isso. Então, não se preocupe em fazer tudo isso num primeiro momento, mas vir junto conosco nessa jornada, participar destes cultos, experimentar disso que Deus tem para fazer na tua vida e na minha vida. Terceiro ponto, de acordo com o que Deus for revelando as barreiras, comece imediatamente a confessar os pecados e caminhe para o arrependimento. Quando nós nos expomos assim na palavra de Deus, como a gente está começando a fazer hoje, eu não sei você, mas eu, quando estou lá preparando as minhas pregações, o Espírito de Deus já começa a anotar ali, me dizer, ó, você está preparando aí a pregação? Semana passada eu falei disso aqui. Né? Como foi desafiador semana passada pregar, e eu estava com o meu coração peludo, tive que depilar antes de subir no púlpito para pregar, porque eu estava com a minha natureza humana terrível. E eu disse, Senhor, me perdoa porque eu não posso ser hipócrita, subir no púlpito, pregar a tua palavra, e nem que fosse em oração, ter um ato de liberar perdão. Então, quando o Senhor começa a mostrar a você aquilo que Ele pode estar mostrando hoje, que Ele vai mostrar ao longo dessa caminhada, que você não fuja, que você não se esconda de Deus, porque não tem para onde fugir da presença dEle. Mas que quando Ele falar, mesmo que você não goste, que você diga assim, tá bom, Senhor, tá bom, já entendi, eu vou anotar aqui, eu vou orar para pedir para o Senhor me ajudar, e eu vou abandonar, e eu vou mudar. Teve uma série de pregações que a gente fez esses dias, e eu disse, ou foi num dos grupos lá que eu discipulo, que se Deus usar alguém para dizer algo a você que você não goste, antes de se levantar contra essa pessoa, antes de brigar com ela, antes de se revoltar, pergunte primeiro se não é Deus usando ela para falar contigo. Reflita primeiro, escute primeiro. Se Deus usa alguém para fazer, não uma acusação, Deus não quer nos acusar, Ele quer que a gente mude. Mas se vem alguma coisa que te incomoda, pede para Ele para que você possa analisar primeiro. E aí você faz uma análise e depois, se é Ele dizendo para você, põe ali no teu caderninho, onde você está anotando daquilo que você precisa mudar na tua vida. O que acontece normalmente é que nós ouvimos Deus fala, e Deus fala de diversas formas. Deus fala em sonho, Deus fala através da Bíblia, Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de uma canção. Deus usa a sua vida para falar comigo e a minha para falar com você. E algumas coisas nós não gostamos de ouvir. E aí nós precisamos tomar a decisão. Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Para quem que eu vou confessar? Para Deus. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, eu preciso ir no gabinete conversar contigo para a gente orar junto. Venha. Eu estou aqui, o pastor Robson está aqui, o Eric está aqui atendendo, o Mauro está disponível para atender. Venham. Venham conversar, venham abrir o coração, porque às vezes nós precisamos de ajuda até para processar aquilo que está incomodando no nosso coração. Mas eu preciso não encobrir. E a gente é mestre em pôr panos quentes sobre aquilo que a gente não gosta. A gente faz isso com quem nós amamos, imagina conosco mesmo, com os nossos pecados ocultos, com as nossas transgressões que estão ali escondidas. Então o provérbio está nos dizendo para não encobrir, mas nos despir diante de Cristo e permitir que Ele nos mostre quais são as nossas ações que podem ser barreira. Barreira para quê? Para que a gente avance no avivamento, para que a gente avance no conhecimento de Deus. E então, quando nós confessamos, isso é colocado por terra, Satanás perde poder sobre a minha vida e sobre a sua, e nós conseguiremos não só andar, mas correr e voar na presença de Cristo, naquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua. Se como igreja, ou como pessoas individuais, igrejas individuais, se nós buscarmos essa verdade e essa liberalidade de perdão, né, nós receberemos, tanto individualmente como coletivamente, como igreja, esse caminhar de Deus, nós receberemos essa bênção de Deus e nós seremos novas criaturas.
E essa igreja será nova. E você que faz parte, você que tem frequentado e você que está aqui, faz parte desse corpo. Nós somos um corpo. A palavra diz muito claro que este corpo, a igreja é comparada como o corpo de Cristo. Se você espremer o teu dedinho da mão, não é só o dedinho que vai sentir, seu corpo inteiro vai reclamar. Se eu e você, enquanto parte desse corpo, não permitirmos o tratamento de Deus, algo não fica coerente. E nós precisamos, avançar juntos para levar o evangelho, para fazer aquilo que o Senhor quer, para alcançar pessoas para a honra e glória dele. O quarto ponto da busca do avivamento: quando Deus mostrar áreas que precisam ser mudadas, pela fé em Jesus Cristo, dê passos. Talvez tenham coisas que já são lá desde a infância. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu não vou mudar, ninguém me muda, não quero mudar, não estou afim. Se ele mostra, pede para ele te mostrar que ele pode fazer na tua vida. Gálatas 2:20 diz que já estou crucificado com Cristo. Paulo tem uns textos aqui que chama a gente. Paulo está dizendo assim, já estou crucificado com Cristo. Então, se você se diz cristão, você já está na cruz, você não está aqui solto. Você já está crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo para mim e para você, você disse que você é cristão? Então, abandona esse corpo que não te pertence e deixa Cristo, deixa o Espírito de Deus entrar em você. Se você já aceitou Jesus, ele já entrou em você. Então, agora deixa ele agir, sossega, aquieta, coloca o seu eu aí no cantinho e deixa Cristo se revelar em você. É esse o convite que ele faz. Então, as áreas que ele mostra que precisam ser mudadas, aí vem a decisão de dizer assim, Senhor, é desafiador isso aqui. Na verdade, eu nem queria mudar. Mas se o Senhor está dizendo que é para fazer, então, toma aqui a minha vida nas suas mãos, vem com o teu rio de água viva sobre mim, transforma, liberta e me leva no centro da tua vontade. Quinto ponto, utilize esses conceitos que estão sendo ministrados, isso que o Senhor já começou a falar hoje de manhã comigo e com você, não apenas como o pastor foi lá e ele fez uma pregação. Coloque isso como eles gostam de chamar agora como estilo de vida. Coloque isso como uma meta para você. Diga para você mesmo agora, ou quando você sair daqui e chegar na tua casa, se você precisa conversar com você, chegue diante do espelho e fale assim, vamos conversar aqui uma coisa. Recebemos lá hoje aquelas instruções, então agora, fala para você mesmo, existe uma nova vida para ser vivida, você está entendendo? Às vezes a gente precisa dar uma de doido com a gente mesmo. E permita que esse Espírito de Deus te conduza aonde Ele quer. Gente, é possível porque tudo pode. Porque Ele pode, não porque eu e você podemos. Tudo pode porque o Espírito de Deus pode nos levar onde é o centro da vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos deixar Ele agir. Sexto ponto, a leitura da palavra de Deus é essencial durante esse processo. Então, se você quer viver o avivamento, ótimo, todos esses desafios. E agora, pastor, o que eu faço? A gente tem uma semana pela frente, vou para casa, domingo que vem eu volto. Não, senhor. Nós temos a Bíblia disponível, pega a Bíblia, leia, pega os cultos, escuta de novo, sabe? Vai lá ver os devocionais que estão sendo feitos, que estão em cima disso. Pare, leia um devocional, vá falar, Senhor, ore, fale com Deus, Ele está disponível 24 horas do teu dia. Perdeu o sono à noite? Não fique ali com a tua cabeça cheia de preocupação, vá conversar com Deus, porque Ele vai falar conosco. E quando nós buscamos a Deus dessa forma, então, nós vamos enchendo o nosso coração de mais dEle e menos de nós, como nós cantamos agora há pouco. Mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Salmo 119, 11 diz assim, escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Se eu escuto a palavra e eu guardo no meu coração, então a probabilidade de eu pecar vai ser menor. Por quê? Quando vier a tentação, ou quando vier a provação, quando vier a vontade de pecar, eu vou parar e vou lembrar do texto, eu vou lembrar da palavra, eu vou lembrar que o Espírito de Deus está comigo, e aí eu vou poder tomar uma decisão racional.
E aí a minha decisão é assim, eu quero obedecer a Deus ou à carne? E aí cada um de nós tomamos as nossas decisões. Nós já estamos indo para o final. Use a leitura da palavra para preparar-se para as batalhas espirituais. De novo, aquilo que Deus quer mudar em você, Satanás não quer que você mude. Aquilo que Deus quer mudar na tua casa, o inimigo não quer que seja transformado. Aquilo que hoje possa ser algo que entristece o teu coração, o inimigo quer que continue. E lá em Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim, esse texto é muito conhecido nosso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Olha de novo, se achegue você a Deus. Como que é o texto lá de Jeremias? Quando me buscarem de todo o coração, eu me permitirei ser encontrado por vocês. Ele está dizendo aqui, Tiago está dizendo, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Ele está pedindo para que a gente tome um banho espiritual, para que a gente se sujeite a Deus. Sujeitar a Deus é olhar a palavra, crer na palavra, obedecer a palavra, e quando nós resistimos, quando nós estamos abastecidos espiritualmente, resistimos ao diabo, ele então vai fugir de nós. Você não precisa gritar, você não precisa fazer show, não precisa ficar... É só ter decisões e práticas, e ele vai fugir de você. Ele vai fugir da tua casa, ele vai perceber que existe uma postura diferente, e ele sabe quando você assume compromisso com Deus. Então, use a palavra de Deus para se preparar espiritualmente. Porque da mesma forma que o avivamento é uma transformação e uma bênção, as lutas não vão vir, elas já vieram. Nós já estamos vivendo aqui na igreja, nessa igreja que você está, que você faz parte, há 30 dias, nós temos vivido aqui alguns levantes, algumas batalhas, né? O pastor Robson, o Eric, que estão aqui, o Antônio, a gente tem orado muito com o Mauro, conversado sobre a Simone, todas as lutas que nós temos enfrentado. Por quê? O inimigo não quer. Você acha que ele quer que nós, como igreja, abramos as portas e dizemos, venha gente, venha buscar o avivamento, venha, vamos caminhar aqui, né, Não, pelo contrário. E embora em todo esse tempo a palavra de Deus tenha sido pregada nesse púlpito para a honra e glória do nome dele, vidas têm sido transformadas, vidas têm sido solidificadas, mas cada passo mais concreto, mais levante nós teremos. Mas nós sabemos que a vitória já é nossa, porque aquele que nos chama, aquele que nos sustenta, é o Deus que é o dono dessa igreja, que é o dono da nossa vida. Por isso nós não tememos e nós não paramos, mas nós continuamos, porque a vitória vem de Jesus e ele tem garantido ela a nós, os teus filhos. 8º ponto, a limpeza espiritual deve acontecer na vida de toda a igreja, de liderança, de pastor, de membresia, de você que nos visita, que nós amamos receber vocês nessa igreja. Esse avivamento é um convite para todo aquele que tem buscado a Jesus. Experimentar disso que ele pode fazer na nossa vida. Romanos 2,11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não fica ali escolhendo, Leia, você, Rodrigo, o evangelho está aberto para todos, né? O Senhor está de braços abertos. Ali diz que ele se interessa, ele vai se permitir ser encontrado por todo aquele que o buscar. Então o convite é levante-se do seu lugar, tome uma posição com Jesus, permita que o Espírito te conduza. E para nós encerrarmos, o último ponto, utilize esse momento para olhar novamente as prioridades do reino sobre a sua vida, assim como remover as barreiras espirituais. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, a gente diz assim, Senhor, venha a nós o teu reino. Como você tem buscado e em que proporção você tem buscado o reino de Deus? De novo, buscar o reino de Deus somente no culto do domingo não é o suficiente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 21:13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. É uma exortação que Jesus faz aqui, no momento quando o povo estava na sua casa, não para adoração a ele, mas para negociar. E eu louvo a Deus,
porque essa igreja consegue se colocar como uma igreja que se coloca nas mãos do Senhor para trazer uma palavra viva, transformadora e que nos convida a um grande desafio. Contrário do que muitos, talvez, neste momento pregam, que é uma prosperidade financeira, bênçãos da noite para o dia, venha e você ganha, venha e Deus te dá. O convite dessa noite, venha a Ele, venha buscar a transformação que Ele tem para a tua vida, venha a Ele que Ele quer te honrar, mas te honrar com aquilo que Ele quer e não com aquilo que você quer. Venha a Ele quer transformar, Ele quer tirar aquilo que é cativo da tua vida. Venha a Ele porque Ele quer mudar aquilo que não agrada a Ele no teu coração. Venha a Ele porque quando você vier de todo o seu coração e você se levantar, Ele vai se revelar a você e Ele vai falar com você e grandes coisas você verá. E eu não tenho dúvida disso. Quero convidar o pessoal do louvor a vir aqui e nós vamos adorar ao Senhor e eu quero orar com você. Tanto para você que está em casa como para você que está aqui nessa noite. Eu quero convidar você nesse momento a falar com Deus. Pedir que o Senhor, mais uma vez, que Ele possa mostrar a você, diante daquilo que nós ouvimos nessa manhã e daquilo que nós ouvimos agora à noite. E de novo, se você não ouviu a pregação dessa manhã, volta lá, arrume um tempo, escute ela. Que você possa dizer para o Senhor se você quer ou não. Porque primeiro a decisão é tua, não é minha. E Deus não te obriga, como não me obriga, a tomar decisões de buscar Ele. Mas se você quer experimentar nessa caminhada, neste tempo da tua vida, este avivamento que vem do trono dEle, esse tempo de experimentar da presença gloriosa dEle, fala com Ele agora, fala, Senhor, eu talvez nem entendi muito sobre isso. O pastor falou tanta coisa e eu estou com um pouco de dúvida. Mas eu gostaria sim de experimentar disso. Eu gostaria de ter a minha vida transformada nesse período, mesmo que seja desafiador, mas eu quero mais. Eu quero mais do Senhor. Eu quero experimentar mais do Senhor porque eu quero que a minha vida possa ser transformada não somente para que eu veja, mas para que as pessoas possam olhar e possam enxergar em mim a sua presença. E que eu possa ver na minha casa um lar transformado, que eu possa ver no meu meio pessoas sendo transformadas porque o Senhor me usou, que eu possa olhar a minha vida e enxergar que eu tenho mais contentamento porque o que agrada a minha vida são as coisas que o Senhor quer e não as que eu quero. Fala com Deus enquanto nós cantamos novamente essa canção. Feche os teus olhos e imagine esse rio de águas vivas vindo do trono de Deus sobre a tua vida. E se você consegue brincar com a tua imaginação, imagina ela te lavando de dentro para fora, transformando em você aquilo que não agrada a Deus. Águas que correm do trono. Essas águas têm poder porque elas vêm do trono de Deus. O Senhor quer tirar de mim e de você tudo aquilo que é impureza. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Vem com o teu rio, Senhor, sobre o teu povo nessa noite. Quero beber. Nós damos liberdade, Senhor, ao teu Espírito Santo para agir sobre a nossa vida e na nossa vida. Leva-nos, Senhor, a adorar somente a Ti em espírito e em verdade. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte.
és o rio, Senhor. O rio de Deus só virá sobre a minha vida e a sua se nós abrirmos espaço para Ele vir. Deus não invade a minha vida, Deus não invade a sua vida, mas quando nós abrimos o nosso coração e nós dissemos: Senhor, eu estou aqui, vem com o teu rio sobre a minha vida, vem, ó Deus, com o teu reino sobre mim. O Senhor vem e o seu Espírito passa a conduzir a nossa vida. Se você ainda não fez esse convite a Ele, se você ainda não declarou a Ele como teu único e suficiente Salvador, essa noite você pode dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor e eu quero experimentar deste rio que vem do teu trono sobre a minha vida. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Ó Deus, nessa noite, nós, o teu povo que chamamos pelo teu nome, nós, os teus filhos, ó Deus, nos curvamos diante da tua grandeza e queremos experimentar não somente do teu rio que vem do teu trono, que nos lava, que nos transforma de dentro para fora, mas nós queremos, ó Deus, dar liberdade ao teu Espírito para nos conduzir nessa noite, cada um dos meus irmãos que estão aqui no templo ou daqueles que estão nas suas casas, que fizeram esse convite ao Senhor para vir conduzir-nos nessa jornada de avivamento. Queremos abrir, ó Deus, não só o nosso coração, mas a nossa alma e todo o nosso ser, a nossa casa, tudo aquilo que fazemos, queremos colocar diante do Senhor e pedir que venha o teu rio e a tua transformação sobre nós, e que possamos experimentar, ó Deus, da tua presença sobre nós em todo o tempo, e a tua sinalização, e a tua direção, e a tua condução, e que aquilo que o Senhor enxergue em nós que não agrade ao Senhor, que possa não só ser sinalizado, mas transformado para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Queremos dizer ao Senhor que existem áreas na minha vida, e creio que na vida dos meus irmãos, que nós só venceremos, que nós só superaremos se formos ministrados e conduzidos pelo teu Espírito. Queremos então, ó Deus, dar liberdade ao Senhor para dominar a nossa carne. Nos colocamos cativos diante do Senhor e vamos para a cruz nessa noite, para que o Senhor possa, como Paulo disse, viver em nós e se manifestar em nós. Acende, ó Deus, o nosso alerta, acende, ó Deus, para que possamos entender os momentos em que estivermos errando, os momentos em que estivermos dizendo coisas que não agradam ao Senhor, quando estivermos pensando coisas que não dignifiquem ao teu reino, quando a nossa boca se abrir para dizerem palavras que não glorifiquem ao teu nome, quando nós permitirmos que as preocupações roubem, ó Deus, a nossa centralidade de viver diante do Senhor, quando as preocupações nos tirarem a paz, leva-nos de volta ao teu trono, Senhor. Ajuda-nos a experimentar neste tempo o avivamento que vem do teu trono, que é cada vez mais buscarmos a tua semelhança, que é cada vez mais buscarmos a tua vontade. E nós queremos viver e experimentar isso individualmente como igreja, porque queremos avançar para levar o teu reino,
queremos avançar para abençoar pessoas, queremos avançar para alcançar este lugar para a honra e glória do Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite. Opera o Teu querer sobre a nossa vida. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Derrama da Tua presença sobre nós. E que possamos, por onde andar, glorificar ao Teu nome com a nossa vida. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus e que você se alegre por esse Deus que te convida para esse desafio, mas para esse Deus que te sustentará em todo o tempo, em nome de Jesus.